Gravar. Gente, hoje a aula é sobre craniectomia descompressiva no AVC extenso, e o Vinícius, que é R4 de neurocirurgia do Odilon, topou falar sobre esse tema tão polêmico, que às vezes dá algumas confusões com as equipes do Poli, do CTI e da Neuroclínica, e ele topou conversar sobre isso com a gente hoje. Então, bem-vindo, Vinícius, obrigada por você ter concordado de dar essa aula para a gente. Muito obrigado, Clarice. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho da craniectomia descompressiva, que é um tema que a gente vê todo dia lá no Odilon, né? Por fato da gente ser um hospital de urgência e emergência porta aberta com uma unidade de AVC, pelo menos praticamente toda semana se faz uma craniectomia descompressiva lá no hospital. Bom, para quem não me conhece, eu sou R4 de neurocirurgia lá do Odilon mesmo, e vou começar a nossa apresentação com um caso clínico lá do Odilon, que não passou. Pronto, foi. É uma mulher de 40 anos, ela foi admitida no Odilon com um quadro súbito às 23 horas, com uma dificuldade de fala e uma perda de força à direita. Ela foi prontamente atendida pela equipe de unidade AVC do hospital, onde foi visto uma estabilidade hemodinâmica, uma glicemia normal, pressão normal, e essa paciente ela não estava verbalizando, estava com pupilas isocóricas e fotosreativas, tinha um desvio do olhar conjugado para a esquerda, uma heminopsia homônima à direita, uma paralisia facial central à direita e uma hemiparesia também do lado direito, além de hipoestesia. A gente não avaliou alteração cerebelar nem de marcha e não conseguiu coletar maiores informações dessa paciente. Essa paciente ela foi pronta, na verdade, sempre que chega um paciente com quadro neurológico súbito, a gente tenta gerar algumas hipóteses diagnósticas pensando num quadro sindrômico, no topográfico e etiológico. É um jeito da gente organizar nosso pensamento neurológico. Então, nessa paciente, é um paciente que chegou para a gente tanto com uma alteração de fala, quanto uma alteração de força. Então, a gente tem uma síndrome de linguagem nessa paciente e uma síndrome piramidal, de déficit piramidal, uma liberação piramidal. Topográfico, quando a gente pensa no paciente que tem um déficit de linguagem associado a um déficit de força de mediado, a gente vai pensar mais numa lesão cortical. Nesse caso, uma lesão cortical à esquerda, pelo fato do déficit ser à direita e pelo fato dele ter essa alteração de linguagem. E etiológico, principal causa de déficit agudo é algo vascular, seja isquêmico ou hemorrágico. Então, essas foram as nossas principais hipóteses diagnósticas que todo mundo que está ali no pronto atendimento rapidamente já acende a antena quando chega um paciente com déficit súbito de imediato, já pensa num AVC. E o paciente que chegou com déficit súbito, ele tem que ser prontamente levado à tomografia de crânio. E essa era a tomografia de crânio desse nosso paciente. O principal objetivo da tomografia de crânio ser realizada prontamente nesse paciente é excluir um AVC hemorrágico, excluir o AVC isquêmico do hemorrágico. E a gente viu nessa tomografia, uma tomografia aparentemente normal, sem nenhuma hipodensidade muito bem delimitada e sem nenhum hipersinal sugerindo algum AVC hemorrágico. Bom, todo paciente que chegar com um quadro clínico típico de AVC, a gente tem que classificar esse paciente, a gente precisa uniformizar a nossa avaliação desse paciente. A primeira classificação que a gente tem é a classificação de Bamford, onde a gente vai classificar o AVC em LAX, PAX, TAX ou POX. Esse paciente ele tinha um déficit cortical associado a uma hemiparesia à direita. Então, isso faz com que ele seja na classificação, uma classificação clínica, viu, gente? Não uma classificação radiológica, às vezes muitos confundem, uma classificação no AVC TAX. O NIH, todos nós conhecemos, a gente vai pegar lá a tabelinha do NIH e na beira do leito aplicar no paciente. A escala de Aspect, que aí sim uma classificação radiológica, onde a gente vai dividir em 10 áreas o nosso cérebro, e conforme a gente tem uma
hipodensidade ou uma perda uma perda de diferenciação corte subcortical, a gente tira um ponto. Nesse paciente, ele tinha uma tomografia normal, um aspects 10. Esse paciente estava dentro do tempo para trombólise com alteplase e foi trombolizado com delta T de 3 horas e 30 minutos. Fato é que 12 horas após o trombolítico, esse paciente ele começou a evoluir com sonolência e aumentou o NIH para 25. E aí a gente pensa, né, esse paciente sangrou, o que aconteceu com esse paciente? Uma vez que ele piorou o déficit e ficou sonolento, a gente obrigatoriamente tem que repetir uma tomografia de crânio. E aí a gente vê essa tomografia com uma hipodensidade extensa, pegando todo o território praticamente da artéria cerebral média esquerda, inclusive com um sinal da corda, mostrando ali um trombo proximal na artéria cerebral média, no ramo de M1 da artéria cerebral média, causando a oclusão desse ramo arterial e um infarto cerebral extenso. E aí, diante de um paciente com essa clínica e com essa tomografia, qual seria o clínico? Agora a gente vai falar um pouquinho de uma revisão bibliográfica geral da craniectomia descompressiva no AVC maligno. Começando falando sobre o AVC em geral, ele é a segunda causa mais comum de mortalidade e incapacidade no mundo, daí a relevância, a gente sempre está estudando e atualizando sobre o tema. O risco de uma pessoa ter um AVC ao longo da vida para homens e mulheres acima de 25 anos é de aproximadamente 25%, é muito alto. Esses dados eu tirei do UpToDate. O AVC isquêmico, ele é mais comum, mais frequente do que o AVC hemorrágico, 68% dos AVCs são isquêmicos e 32% hemorrágico. E outra classificação, uma vez que a gente dá o diagnóstico de um AVC isquêmico, a gente tem que entender a causa. A gente tem que fazer uma investigação etiológica nesse paciente para a gente saber o que causou esse AVC. E aí a gente tem a classificação de Toast, que a gente divide as causas, né, em causa de grandes vasos, aterosclerose de grandes vasos, ou AVC cardioembólico, por fibrilação atrial, oclusão de pequenos vasos, AVC de outra etiologia determinada ou AVC de etiologia indeterminada. E o AVC maligno, ele vai representar cerca de 1 a 10% de todos os AVCs. É até bem considerável, né? Qual que é a definição do AVC maligno? O AVC maligno é um AVC extenso, que vai cursar com edema cerebral intenso, levando ao aumento da pressão intracraniana, podendo cursar com desvio das estruturas de linha média, uma redução do nível de consciência por causa de herniação cerebral e causando um desfecho de óbito, junto com uma tomografia, um exame de imagem, que mostra mais de 50% de acometimento no território da artéria cerebral média. E como é que acontece a fisiopatologia, né? Por que um AVC ele pode causar um edema tão grande a ponto de desviar a linha média, causar uma herniação cerebral? A gente tem dois tipos principais de edema cerebrais, o edema citotóxico e o edema vasogênico. O edema vasogênico vai ser aquele edema digitiforme, classicamente de lesões neoplásicas, de abscesso cerebral. No AVC, a gente tem um edema citotóxico. Como é que acontece isso? Quando a gente tem a morte do neurônio, a morte celular, a isquemia, a gente vai ter uma depressão de ATP, vai acabar gerando uma desregulação no gradiente iônico membrana e um influxo de sódio e cálcio para dentro do neurônio, consequentemente, um influxo de água intracelular, gerando aí sim um edema citotóxico importante. A mortalidade no AVC maligno, nos pacientes onde não é feita nenhuma medida, é de 80% para cima. É uma doença extremamente grave, com uma alta taxa de mortalidade. A principal etiologia é o AVC cardioembólico ou o trombótico de grandes vasos de artérias proximais, seja de carótida interna ou de ramo proximal, segmento M1 da cerebral média. E são pacientes que vão chegar com déficits neurológicos graves e com NIH elevado. Paciente que chegou em NIH baixo não vai ser paciente que vai cursar com AVC maligno. Bom,
E sempre que esse paciente chegou no nosso pronto atendimento, a gente tem que saber todas as medidas que a gente vai fazer no tratamento desse paciente. E o tratamento do paciente com AVC vai envolver algumas medidas gerais, vai envolver a gente conhecer, saber indicar e como realizar a terapia trombolítica, saber indicar e como realizar nos serviços que a gente tiver à disposição a trombectomia mecânica, bem como saber indicar e quando realizar a craniectomia descompressiva. Todos esses pontos no tratamento são extremamente importantes e é extremamente importante a gente ter conhecimento deles no tratamento do paciente com AVC. Hoje, nós não vamos falar de medidas gerais, não vamos falar de medida trombolítica, nem trombectomia mecânica. Nosso foco da aula vai ser craniectomia descompressiva. Bom, e a gente sabe pela ASA, pela ARRA, atualizado em 2019, que eles colocam como nível de evidência A craniectomia descompressiva no paciente com AVC maligno menor de 60 anos dentro das primeiras 48 horas. Além disso, a Stroke Foundation também coloca como uma forte recomendação de benefício da craniectomia descompressiva profilática nesses mesmos pacientes, menores de 60 anos, dentro das primeiras 48 horas. E aí, quando a gente fala do AVC maligno, a gente fala de craniectomia agressiva, a gente tem que sempre pensar assim, como que eu vou... Tem algum fator preditor que aquele paciente ele vai evoluir para um AVC maligno e vai acabar necessitando de uma craniectomia descompressiva para eu poder antecipar o tratamento e aí sim ter os benefícios de prevenir lesões secundárias? Tem alguns artigos que procuraram tentar achar algum desses preditores, né? Esse primeiro artigo, predição de infarto na artéria cerebral média utilizando a ressonância com sequência de difusão, esse outro artigo que pega outros preditores e o próprio update. Esse primeiro artigo é muito interessante que nos serviços onde a gente, não é a realidade do Odilon, mas nos serviços onde a gente tem à disposição a ressonância no pronto atendimento, a gente consegue fazer uma sequência rápida, não precisa fazer todas as sequências da ressonância, faz um mismatch de difusão e uma ADC, e a gente já consegue ver uma área que brilha na difusão, que seria a área de restrição à difusão à água, que é uma área isquêmica, uma área que vai evoluir para isquemia. Inclusive, é muito utilizado para a gente diferenciar a área isquêmica de área de penumbra nesses pacientes. Então, nesse paciente que chegou, a gente conseguiu uma ressonância, e na ressonância mostrou na difusão um brilho intenso, uma restrição à difusão maior que 145 centímetros cúbicos, a gente sabe que esse paciente ele tem uma grande chance de evoluir para uma cranectomia descompressiva com AVC maligno, uma sensibilidade de 100% e especificidade de 94%, que o estudo trouxe para a gente. Esse outro estudo ele já trouxe algo um tanto quanto meio que óbvio, né? O paciente que tem história de hipertensão arterial sistêmica, ele vai ter maior risco de evoluir para um AVC maligno em comparação ao paciente que não é hipertenso e tem um AVC. O acometimento de mais de 50% do território da artéria cerebral média e envolvimento de outros territórios vasculares, normalmente nos pacientes que estão fazendo vários êmbolos, cardioêmbolos, esses pacientes eles têm um preditor de pior prognóstico. O UpToDate também ele vai trazer alguns outros fatores preditores, a idade mais jovem, pelo trofismo cerebral, né? O cérebro de uma pessoa jovem é um cérebro mais trófico, a gente não tem tanto espaço, igual no cérebro de um senhorzinho de 80 anos, onde a gente tem muito mais espaço, um cérebro bem mais hipotrófico. Então, o paciente mais jovem, ele tende a herniar mais com edema citotóxico. Os pacientes, obviamente, também que chegam com NIH elevados, são pacientes que têm maior risco de desenvolver um AVC maligno. Paciente que tem mais de 50% da artéria cerebral média, já falei. O paciente que precocemente tem a redução do nível de consciência, que normalmente a AVC não reduz o nível de consciência, até um conceito errado. Às vezes chega muito de encaminhado de UPAs, redução de nível de consciência em pós-diagnóstica. AVC é raro. Para o AVC causar uma redução de nível de consciência, tem que ser um AVC grande, um AVC de tronco ou então um AVC hemisférico grande.
causando uma herniação cerebral, porque só o fato dele ser grande também hemisférico, ele não causa rebaixamento de nível de consciência, ele vai causar déficit focal. E outros já fazem tomografia, um paciente já chega com um desvio de linha média maior que 5 milímetros, ou um paciente que tem outros territórios de isquemia. Bom, e qual que é o objetivo da descompressão cirúrgica? A descompressão cirúrgica, na verdade, o objetivo final é prevenir lesões secundárias. Como que a gente vai prevenir lesões secundárias? Com a craniectomia descompressiva, a gente vai poder acomodar os desvios do encéfalo, vai permitir uma herniação transcalvária, reduzindo a compressão em tronco cerebral, normalizando assim a pressão intracraniana, melhorando a perfusão cerebral e evitando herniação. Ou seja, elas vão prevenir lesões adicionais. A craniectomia descompressiva previne lesões cerebrais adicionais. A lesão da isquemia, ela não previne. Ela até pode ajudar na perfusão ali na área de penumbra, uma vez que melhora a perfusão cerebral, mas não melhora a parte isquêmica, ela vai prevenir lesões secundárias. Por isso a indicação dela ser feita precocemente. Não é esperar o paciente ficar anisocórico para poder operar. E quando a gente fala de craniectomia descompressiva, a gente tem 3 grandes estudos na literatura principais, que é o Destiny, Decimal e o Hamlet. Destiny e Decimal foram feitos em 2017 e o Hamlet em 2019. E a gente tem algumas meta-análises mais recentes, 2016 e 2014, que usam esses 3 grandes estudos, além de alguns outros estudos mais novos que foram sendo feitos também. Então, essa meta-análise aqui, ela pegou todos esses grandes estudos sobre craniectomia descompressiva no AVC maligno e fez um grande compilado, né? A gente vê aqui, ó, o Destiny 1, que pega pacientes de 18 a 60 anos. A maioria vai pegar esses pacientes de até 60 anos. O Destiny 2 ele veio justamente para pegar os pacientes com mais de 60 anos. Os outros todos, no máximo, normalmente 60 anos, e o tempo de duração dos sintomas para o tratamento varia pouco também. A gente vai ver detalhes de cada estudo um pouquinho mais para frente. Bom, começando então a analisar os desfechos nos pacientes com cranectomia descompressiva, a gente tem 2 gráficos aqui. O de cima mostra um desfecho em 12 meses e o de baixo um desfecho em 6 meses, comparando os pacientes que foram tratados apenas com melhor terapia medicamentosa, são as 2 colunas de cima, e os pacientes tratados com craniectomia descompressiva. É nítido. Ah, e outra coisa, esses estudos eles homogeneizaram o desfecho na classificação do ranking modificado. A gente sempre vai usar a classificação de ranking modificado para a gente conseguir padronizar um desfecho nesses pacientes. Então é muito nítido para a gente que a craniectomia descompressiva, primeiro ponto, ela salva vidas, diminui muito mortalidade. A gente consegue ver que os pacientes com ranking 6, que é sinônimo de óbito, nos pacientes tratados clinicamente, tanto com 6 meses quanto 12 meses, é muito maior do que o número dos pacientes submetidos à craniectomia descompressiva. Vocês conseguem ver meu mouse aí na apresentação? Conseguimos. Beleza. Outra análise que a gente pode ter através desse gráfico é que, como a gente tem um maior na hemicraniectomia descompressiva, consequentemente, a gente vai ter sobreviventes mais graves. Então, pacientes em ranking 5 e 4, aumenta-se muito o número de pacientes em ranking 5 e 4. Ranking 5 é uma dependência grave, ranking 4, uma dependência importante, mas que o paciente ainda consegue, ele não deambula, mas ele consegue ter alguma interação. E também a gente observa que os pacientes com desfecho melhor, ranking 2 ou 3, um paciente, a gente também observa uma melhora no desfecho, um aumento do número de pacientes em ranking 2 ou 3. Tá? Esse gráfico mostra aqui para a gente claramente que é uma comparação de sobreviventes
no tratamento do AVC maligno, no paciente que foi submetido à cirurgia e no tratamento médico. Então, nitidamente, a cirurgia, a cranectomia descompressiva, ela salva vidas. Ela aumenta muito a sobrevivência desses pacientes. Em todos os estudos feitos, a cirurgia foi mais eficaz em sobrevivência em relação à terapia medicamentosa. Bom, e aí a gente vem agora para análises mais específicas, fazendo algumas comparações. Nessa análise aqui do gráfico de Forest-Plot, em relação a sobreviventes e morte, nessa meta-análise, a gente consegue ver que o diamante, ele claramente está à direita, a favor da cirurgia, mostrando que tem uma diferença estatística significativa em relação à sobrevivência na terapia cirúrgica. A gente tem aqui só 2 estudos que passaram ali da linha média, que tiveram um nível de estatística não muito bons, mas no final, quando faz a meta-análise, a gente viu que a cranectomia descompressiva ela é favorável na sobrevida. Quando a gente coloca como desfecho favorável, aí eles fizeram essas 2 análises, essa meta-análise, como desfecho favorável de 0 a 4, e depois eles vão fazer uma análise de 0 a 3 como desfecho favorável. O que a gente vê nisso? Então, ó, esse gráfico ele colocou todos os pacientes que ficaram com ranking até 4, inclusive 4, como desfecho favorável, ranking 5, que é dependência total, 6, morte, como desfavorável. Se a gente considerar como ponto de referência um ranking 4, a gente vê que a cranectomia descompressiva, ela tem significativa estatística e ela melhora, sim, sobrevida nesses pacientes em relação ao tratamento medicamentoso. Se a gente reduzir esse ponto de corte para como um desfecho favorável aos pacientes com ranking até 3, inclusive 3, paciente com ranking 3 é um paciente que deambula, então um ranking assim, um desfecho bem favorável, tendo em vista que o paciente teve um AVC maligno, a significância estatística já cai um pouco. A gente já vê que vários estudos começam a cruzar aqui a linha média e o diamante aqui de Benson ele já toca a linha média, então a gente já perde um pouco dessa significância estatística. Então a gente percebe que existe sim uma maior sobrevida com qualidade de vida, porém, se a gente considerar um ranking 3 só como melhora, a gente não tem tanto essa significância estatística. Esse outro gráfico mostra também todos esses estudos e coloco aqui esse triângulozinho vermelho, eles mostram todos os pacientes que sobreviveram no tratamento com craniectomia descompressiva. A gente vê e coloca como desfecho favorável de 3 para baixo. E a gente vê que em muitos estudos, uma porcentagem importante de pacientes ficou em ranking 3 e 2. Esse da China foi considerável, né? Muitos pacientes ficaram em ranking 3 e 2. A gente vê que, assim, o benefício é alto. E mesmo o ranking 4, se a gente incluir como desfecho favorável, os pacientes eles têm um benefício bom. Um paciente que, às vezes, isso é uma qualidade de vida para eles, é um propósito de vida. Então, a gente tem que submeter esse paciente, sim, a uma cranectomia descompressiva, se tiver as indicações corretas. E, é claro, tem os pacientes que, naturalmente, vão sobreviver, mas com sequelas muito graves, que são os de ranking 5. Bom, então o que essa meta-análise trouxe para a gente? Os resultados. Que a sobrevivência em 1 ano foi maior no grupo dos pacientes que fizeram a cranectomia descompressiva em relação ao tratamento não cirúrgico. A sobrevivência sem grandes deficiências também, o ranking menor ou igual a 3, também foi maior no grupo da cranectomia descompressiva, mas também a sobrevivência com incapacidade grave também foi maior no grupo da cranectomia descompressiva. Isso é esperado, porque sobreviveu mais gente. Bom, todos esses estudos usaram alguns critérios de inclusão, que inclusive cabem até a gente consegue até falar uma indicação da cranectomia descompressiva nesses pacientes. Então, indicação clássica, normalmente hoje, são pacientes de 18 até 60 anos. Decimal Destiny e Hamlet usaram um ponto de corte de 60 anos. Nas primeiras 48 horas, isso é a indicação clássica. Isso não significa que a gente vai aplicar para todo mundo, a gente vai ver mais para frente.
paciente que vai ter um NIH alto, o paciente que se perder um ponto no nível de consciência no NIH ou perder 1 ou 2 pontos na escala de Cohen de Glasgow, esse paciente está dando sinal que ele vai precisar da cranectomia descompressiva. Existem alguns critérios de exclusão, paciente com NIH muito alto, paciente que chega com pupilas fixas dilatadas, paciente que tem isquemia para todo lado do cérebro, isquemia contralateral, paciente que tem transformação hemorrágica, paciente já muito grave, né, que tem expectativa de vida baixa, alguma outra doença grave, coagulopatia, ou então alguma contraindicação anestésica, esses pacientes eles não vão ser submetidos. Muito importante a gente avaliar cada caso individualmente. Bom, e aí surgiram alguns questionamentos também. A gente viu que a cranectomia descompressiva ela é favorável, ela tem que ser feita precocemente para a gente melhorar o desfecho do ranking desses pacientes, melhorando os déficits, lesões secundárias. Mas todos esses estudos, esses grandes estudos, eles tinham feitos, eles assim, tanto a AHA quanto até o Stroke Foundation, eles colocam claramente a benefício em pacientes com menos de 60 anos e com 48 horas do ictus. E aí a gente vem, mas e o paciente que chega com 70 anos, mas é um paciente rígido? A gente não vai submeter ele a uma cranectomia? Tempo de evolução, o lado dominante interfere na indicação, se o lado esquerdo, que é o hemisfério dominante, ou o lado direito, benefício a longo prazo, que a gente até já falou, e vieram alguns outros estudos para ampliar, né, a indicação e tentar ver se tem um bom desfecho também nesses pacientes. Em relação à idade, a gente já tinha um Destiny 1, veio o Destiny 2 em 2014, que eles analisaram pacientes de 60 a 82 anos, né, com a mediana de 70 anos. E nesse estudo, os resultados foram bem semelhantes ao da faixa etária menor que 60 anos. Tudo aquilo que eu falei agora há pouco se enquadrou no Destiny 2 para pacientes de 60 a 80 anos. Então, hoje a gente individualiza bem o tratamento e não é só porque tem até 60 anos que a gente não vai indicar uma cranectomia descompressiva. O lado dominante, tem esse outro estudo, ele interfere, e a gente vê nesse estudo que ele trouxe que não há significância estatística entre fazer a cranectomia do lado esquerdo ou direito. Isso não vai mudar o prognóstico. Então, a lateralidade não afeta a nossa indicação de procedimentos. Se a gente tem um AVC isquêmico do lado esquerdo, com indicação de cranectomia descompressiva à esquerda, a gente vai fazer. Se tem a direita, a gente também vai fazer a direita. Não tem diferença estatística. E tempo de evolução? Bom, isso é o mais importante, que eu acho que é o que mais gera polêmica lá às vezes, no pronto atendimento. A descompressão cirúrgica ela é precoce, ela é profilática. Então, a gente não vai esperar o paciente herniar para levar para o bloco cirúrgico. Não vai esperar o paciente ficar anisocórico para levar para o bloco. O paciente tem a imagem grande, tem um AVC maligno, maior que 50% da território de artéria cerebral média. Ele caiu um ponto no NIH ou piorou Glasgow, retomografa e leva para TC, e leva para o bloco. Cranectomia descompressiva. A indicação clássica é até 48 horas, mas hoje a gente já tem estudos novos que mostram, que comparam 48 até 96 horas e que os resultados foram semelhantes até 96 horas. Após 96 horas, já tem estudos mostrando que o resultado já não é bom. Na verdade, o resultado é ruim e aumenta muito o número de pacientes com sobrevivência em ranking 5 com cuidados apenas paliativos. Bom, voltando ao caso, aquele caso que a gente iniciou a nossa aula, a gente vê, ele foi submetido a uma cranectomia descompressiva ampla, a gente consegue ver o tanto que o cérebro ele hernia transcalvário, né? O osso estaria aqui assim, ó. Olha como é que o cérebro ele ganha espaço, diminui o desvio de linha média. Aqui no corte coronal, um detalhe importante de técnica cirúrgica, eu até tirei essa parte da aula que não vem ao caso aqui, mas um detalhe importante é de descompressão do temporal. Muitas vezes a gente faz uma craniec ampla aqui em cima e deixa uma pontinha do temporal aqui, do osso temporal. Essa pontinha, ela não permite a expansão do lobo temporal e isso aqui acaba herniando do mesmo jeito. Então, é importante aplainar aqui, ó, chegar até a base da fossa média
para poder ter essa herniação transcalvária importante, diminuir a pressão intracraniana. Então, o que a gente leva de objetivo para essa aula, né, de take home message, de conclusão da aula? Que a cranectomia descompressiva ela resulta em grandes reduções de mortalidade, tendo em vista o terrível prognóstico só com tratamento clínico, tá? A gente sugere sempre realizar a cranectomia descompressiva quando bem indicada, porque muitos desses pacientes eles vão ter um desfecho favorável, com ranking 2, 3 e 4. A gente tem a limitação em aplicar dados populacionais em casos individuais. Então, a gente tem que sempre individualizar cada caso. Não é porque tem mais de 60 anos que eu vou contraindicar, não é porque passou das 48 horas que eu vou contraindicar uma realização. Eu vou analisar cada caso individualmente. É o que eu acabei de falar, né? Indicação individualizada. A decisão de descompressão tem que ser tomada o mais precoce possível, antes mesmo de ter uma herniação cerebral. E continua sendo assim, um desafio, né? Às vezes a gente mostra uma apresentação, a gente acha que é fácil, mas no dia a dia a gente vê que é difícil indicar, às vezes tem a família que tem valores diferentes, às vezes o paciente tem algumas comorbidades que complicam também o tratamento, a gente fica na dúvida se vale a pena ou não. Então, continua sendo um dilema ético o cuidado desse paciente neurocrítico tão grave. Bom, acho que era isso que eu tinha para falar, trazer um pouquinho sobre a cranectomia descompressiva. Vou abrir aí a perguntas. Nossa, Vinícius, uma aula super esclarecedora, super ampla. Muito obrigada. Ótima, adorei. E achei bom também que você falou assim que o ideal, mas que é menos de 48 horas e pode se estender para 96 até, e que não fica, a gente não fica fixo naquele trem, acima de 60 já não vai, de jeito nenhum. Porque a gente pega hoje em dia pacientes com 70 anos que são super rígidos, que fazem tudo, que correm. Então, assim, eu achei ótimo que você falou isso, porque às vezes. Né, a avaliação. Oi? A avaliação é individualizada. A gente não pode se prender nos 60 anos, se prender nas 48 horas. A gente tem que avaliar caso a caso. Agora, Vinícius, eu fiquei com uma dúvida, é o seguinte, por exemplo, vamos supor essa paciente de 40 anos, que é esse caso clínico que você colocou. Se ela tivesse chegado, ela tem teoricamente um cérebro trófico, porque é jovem, mas se ela tivesse chegado num tempo de, por exemplo, 6 horas, que não era mais candidata a trombólise, que é o que a gente tem disponível, numa terapia de reperfusão, eu tenho que esperar ela aumentar o NIH dela ou reduzir um ponto na escala de coma de Glasgow para levar essa paciente para o bloco, ou eu já posso fazer isso nas primeiras, por exemplo, 12 horas? Não, então, a gente tem que formar uma imagem primeiro. A gente não opera também sem nenhuma paciente de Glasgow 15, só com os testes focais, é complicado a gente levar de cara. A indicação é, com mais de 50% de acometimento imaginológico na TCU ou na ressonância, e essa paciente ela teve perda no primeiro item lá do NIH, que é a redução de nível de consciência, ela começou a reduzir o nível de consciência, aí é a hora que a gente já tem que levar para o bloco imediatamente. A paciente em Glasgow 15, a gente ainda segura um pouco. Tá, mas ela tem que ter uma imagem bem definida já, né, na TC. Tem a imagem. Uhum. Ou uma ressonância, né? Precoce, assim, a gente pode ter a ressonância, que vai mostrar a difusão ali precocemente. Entendi. Vini, por isso que o pessoal considera o sinal da corda contraindicação ainda? Não, o sinal da corda não é contraindicação para cranectomia descompressiva, não. Na verdade, É porque ele eles normalmente falam que só com corda não faz, é porque ainda não tem a formação da imagem, seria mais ou menos isso? Na verdade, o sinal da corda vai mostrar que, assim, esse paciente ele tem um risco alto de desenvolver um AVC maligno. Não, E estou ele falando porque a gente teve uma paciente agora que ela teve rebaixamento sensório, tinha sinal da corda,
estava dentro das primeiras 24 horas e ela já estava no Glasgow 13, o NIH super elevado, se não me engano, 17 ou 18, e o pessoal optou por não fazer, considerando que era só sinal da corda. Não, essa paciente com certeza ela ia evoluir com hipodensidade, ia definir em pouco tempo a imagem. Então, assim, é uma paciente que já teria indicação da gente levar para o bloco. Por isso que é Não, o fato é que individualizado. definiu, a gente levou de novo, mesmo com um tempo de menos de 24 horas, já estava definido e foi mesmo, descompressivo, inclusive está ótimo. Mas aí gerou essa dúvida na hora. Eu falei assim, uai, será que eles não querem só porque ainda não tem a se ela imagem? baixou, piorou o NIH, o NIH dela da admissão era 1, aumentou o NIH, ela tem um sinal da corda ali mostrando, porque a gente já, às vezes até a tomografia era até de um pouco precoce, né? Se repetisse naquele momento que eu avaliou, já ia ter formado a imagem. Então tinha que repetir a tomografia quando piorou o NIH, mesmo não formada a imagem, a gente sabe que vai formar aquela imagem. E já leva para o foi o que de fato aconteceu. Sim. Aqui a aula ótima, viu? Deixa eu te perguntar um negócio. Você tem análise de subgrupo de idade aí? Na verdade, tem essas meta-análises que pegam. O que pegou de idade até 96 anos foi o Hamlet. Esse estudo Hamlet, ele aumenta a idade até 96 anos. E mostrou, idade até 96 não, idade até 82 anos. Perdão, confundi. O Hamlet, ele pega 96 horas e o Destiny 2, que pegou os pacientes de 60 a 82 anos. Porque eu acho que a partir dos 80 foi quando aumentou a mortalidade que fazia, mesmo se o paciente fosse bom, né? Tanto é que a partir disso a gente nem discute, foi isso. Que o paciente já... A chance dele ficar em ranking 5 ou até morrer, ranking 6, é muito alto. Só porque essa era uma discussão que a gente teve outro dia. Que chegou um paciente muito bom, mas ele tinha 79 anos e o pessoal optou por não colocar mesmo, porque ele tinha 79 anos. Falou, gente, agora eu acho que não tem mais prioridade, não. Mesmo ele sendo excelente. Literalmente, ele estava correndo. E aí a discussão foi super tranquila. No dia a gente abriu o estudo, viu a análise de subgrupo mesmo, e a gente concordou completamente depois que a gente viu o estudo, porque não bastava o status do paciente, né? Exato, até porque o AVC maligno por si só, ele já é uma doença muito grave e incapacitante, né? A gente com a craniectomia descompressiva não vai melhorar os danos primários da isquemia, vai melhorar os danos secundários de um edema cerebral. Combinado. Aula excelente, Vini. O Vinícius, eu achei bom que você desmistificou também a questão que, assim, para mim, um AVC maligno que pegava 50% do encéfalo, já ficava assim, eu já pensava assim, nossa, ranking 4 para cima. Mas não, a gente vê que alguns pacientes ficam, que a craniectomia descompressiva aumenta a porcentagem de pacientes que ficam em ranking 2 e 3 também, que são funcionalidades até boas para razoáveis, né? Inclusive, a gente que está ali no ambulatório, que acompanha esses pacientes pós-craniectomia descompressiva, às vezes a gente se surpreende de forma muito positiva. O paciente chega assim, com a marcha parética, ceifante, mas chega andando, sem um osso aqui, mas andando. Paciente que às vezes pegou o lado direito, conseguindo verbalizar. Então, é um paciente assim, que consegue ter uma qualidade de vida, sim. Ótimo. Gente, temos perguntas para o Vinícius? Vamos aproveitar aí, o Vinícius. Está todo mundo tímido. Está todo mundo tímido. Então tá bom. Mas na hora de ligar para pedir interconsulta de urgência... Aí ninguém é tímido. Aí todo mundo fica. Bom, no mais, então, Vinícius, muito obrigada de novo por você ter aceitado esse convite. Ótima aula, foi muito esclarecedora e ajudou a gente que está desse outro lado aqui, que a gente pede a interconsulta, a entender melhor os conceitos e as verdadeiras indicações. Muito obrigada, viu? Nada. À disposição. Excelente, Vini, muito obrigada. Nada. Tchau, tchau, gente. Tchau.